Nos últimos tempos, cada vez mais acusações têm vindo à tona, afirmando que o regime chinês estaria infiltrando e influenciando a Organização das Nações Unidas, a ONU, incluindo seu principal órgão de direitos humanos. Isso apesar de o Partido Comunista Chinês ser documentadamente um dos maiores violadores de direitos humanos do mundo. A Human Rights Watch, que é uma organização de direitos humanos, inclusive já chegou a se manifestar sobre isso, dizendo que eles consideram que a China seja inapta para compor o principal órgão de direitos humanos da organização, por conta, claro, das violações que estariam acontecendo dentro do país. Agora, para a gente entender um pouco melhor algumas dessas acusações e entender como isso pode colocar em risco a vida de dissidentes chineses que fogem do país e pedem asilo em outros países, eu quero conferir com vocês uma entrevista que o Epoch Times americano realizou em março deste ano com Emma Riley. A Emma é uma ex-advogada de direitos humanos das Nações Unidas. E ela foi demitida depois que ela expôs algumas coisas que estavam acontecendo ali dentro. De acordo com o que ela trouxe na entrevista, o Conselho de Direitos Humanos da ONU estaria entregando para o regime chinês o nome de dissidentes chineses que pretendiam testemunhar na ONU. O que, claro, abre brecha para todo tipo de coisa, inclusive para o regime chinês tentar impedir essas pessoas de se manifestarem e testemunharem, muitas vezes denunciando o que está acontecendo dentro do país. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e de deixar a sua curtida. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e vamos conferir agora a entrevista. Então, Emma, você foi demitida da ONU por se opor a uma política secreta de divulgar os nomes de cidadãos americanos e canadenses dissidentes que trabalham com a ONU. Como isso é possível? Conte como isso aconteceu. Não deveria ser possível. É definitivamente contra as regras. Mas, basicamente, a delegação chinesa em Genebra simplesmente escrevia para os burocratas da ONU e dizia: Ei, vocês podem nos dizer se esses dissidentes estão vindo ou não? Todos os mecanismos de direitos humanos da ONU estão sediados em Genebra, e a China não queria que seu histórico de direitos humanos fosse criticado. Então, eles pensaram em pedir um favor a seus amigos da ONU. E, em vez de dizer não, como a ONU fez com todos os outros países que pediram, eles simplesmente entregaram os nomes. E estamos falando, como você disse, de cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, da Alemanha, e a ONU não informou nenhum desses países que isso estava acontecendo. E, na verdade, quando questionados sobre o orçamento, eles simplesmente mentiram. Eles alegaram que isso nunca aconteceu. Não posso deixar de notar que os Estados Unidos eram, naquela época, e continuam sendo o maior financiador da ONU. Como isso funciona? Bem, basicamente, a China é o segundo maior financiador da ONU. E quando os Estados Unidos, o Canadá e outras democracias doam dinheiro à ONU, geralmente o fazem por meio do que é chamado de fundos destinados a fins específicos. Então, basicamente, eles dizem: aqui está um cheque em branco, gaste como achar melhor. E a ONU realmente incentiva isso, obviamente porque quer usar o dinheiro como quiser. Já quando países como a China ou o Irã doam dinheiro à ONU, os acordos estabelecem de forma muito rígida como exatamente esse dinheiro será gasto. Então, até mesmo quando a China doa dinheiro, ela especifica todas as vezes que ele não pode ser gasto em nenhum país que tenha relações diplomáticas com Taiwan. Isso significa que, além de todo o dinheiro chinês depender de relações diplomáticas com a China, você também tem os fundos de desenvolvimento da ONU que dependem secretamente disso, mesmo que isso não esteja declarado publicamente em lugar nenhum. Portanto, tudo o que a democracia vê é que o dinheiro para as pequenas ilhas e os países em desenvolvimento é totalmente financiado este ano pela China. E os que dependem desse financiamento, isso é, qualquer pequena ilha e países em desenvolvimento que ainda tenha relações diplomáticas com Taiwan, estará sob uma enorme pressão para mudar de lealdade. Você está me contando muitas coisas impressionantes. Então, essa é a política oficial, mas é secreta. Como sabemos isso? Porque eu contei às pessoas em 2012, eu achava que tinha conseguido o emprego dos meus sonhos trabalhando na ONU e estava trabalhando com ONGs que faziam parte do Conselho de Direitos Humanos.
Eu era a representante do Conselho de Direitos Humanos e recebi um desses e-mails, encaminhado pela minha antecessora, sugerindo essencialmente que eu deveria entregar os nomes, e eu disse-lhe que isso não iria acontecer. E então, um cenário fictício foi preparado para mim. Na verdade, isso já vinha acontecendo desde o 2006, e foi em 2013 que eu descobri, foi surpreendente. Eles basicamente disseram, e meu chefe direto, um homem chamado Eric Tisden, também, e colocaram por escrito, que isso poderia exacerbar a desconfiança chinesa se não lhes dessemos os nomes. Deixe-me reiterar isso. Essas são pessoas que são dissidentes da China comunista. Em muitos casos, elas se estabeleceram nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países. Essas são pessoas que o Partido Comunista Chinês está procurando, no mínimo, para silenciar, se não para algo pior. E a preocupação era que isso pudesse fazer os chineses se sentirem mal. Sim, talvez tivéssemos que ter uma reunião constrangedora na qual diríamos: isso é contra as regras, vocês não podem ter os nomes. Eu estava absolutamente disposta a ter essa reunião constrangedora quando você olha para o tipo de e-mails que são trocados em uma decisão burocrática. Mas não é burocrático para as famílias das pessoas que ainda estão na China. Essas pessoas são presas, são pressionadas pelas autoridades. Houve casos em que elas estavam sendo torturadas e presas em campos de concentração. Alguns deles morreram nos campos de concentração. Não se trata de uma ação inofensiva. E esta informação está sendo fornecida à China exatamente quando ela sente que precisa dela, semanas antes de essas pessoas realmente aparecerem em Genebra para falar. Assim, eles têm semanas para intimidar seus familiares que ainda estão na China. E, como eu disse, algumas dessas pessoas são cidadãos americanos. Outros têm residência permanente nos Estados Unidos devido ao seu status de dissidentes. E a ONU está prejudicando deliberadamente cidadãos americanos. Então, é claro, eu relatei isso aos Estados Unidos. E o que aconteceu a seguir foi que a delegação dos Estados Unidos em Genebra foi ver o próprio homem que estava entregando os nomes e perguntou a ele: Você está fazendo isso? Obviamente, ele tinha interesse em mentir naquele momento. E foi exatamente o que ele fez. E em depoimento sob juramento, ele admite que mentiu ao governo dos Estados Unidos sobre essa política. Em todos os seus processos judiciais, a ONU admite que essa é uma política em vigor. Não fui demitida por mentir, fui demitida por me opor a uma política do secretário-geral. E, especificamente, estava listado lá o fato de que eu havia contado à delegação dos Estados Unidos no Congresso sobre isso. Então, a ONU basicamente diz que tem o direito de mentir para o governo dos Estados Unidos, seu maior doador, sobre a entrega de nomes de cidadãos americanos ao Partido Comunista Chinês. Mas eu tive que ser demitida porque contei a verdade. Emma, só para aprofundar um pouco mais, estamos falando do Conselho de Direitos Humanos da ONU, cujo objetivo é salvaguardar os direitos humanos. É especificamente para proteger pessoas exatamente nesse tipo de situação, em que elas vivem sob um regime conhecido por cometer as mais extremas violações dos direitos humanos. Ao divulgar esses nomes, os familiares dessas pessoas, se estiverem na China, ou amigos, podem ser intimidados ou prejudicados ou algo do tipo, basicamente para impedir que essas pessoas façam o trabalho que iriam fazer com o Conselho de Direitos Humanos dos Estados Unidos. Exatamente. Então, novamente, explique-me como isso é possível. Acho que é possível porque há muitas pessoas na ONU que têm uma vida muito confortável e priorizam seu conforto pessoal em detrimento dos direitos humanos de outras pessoas. A ONU funciona com base em algo chamado princípio do nobre, que diz que a ONU deve ser sempre o lugar mais atraente para se trabalhar. Portanto, somos melhor remunerados do que nossos equivalentes nos Estados Unidos. Temos melhores benefícios na Suécia. A ONU cobre educação privada até os 25 anos para seus filhos em qualquer lugar do mundo. Você pode consultar qualquer médico em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Tudo é coberto. É uma vida muito confortável.
E acho que, infelizmente, muitas pessoas vão priorizar isso. Como eu disse naqueles e-mails, se fizesse isso, pessoas seriam torturadas e mortas como resultado. E a resposta foi que talvez tivéssemos que ter uma conversa embaraçosa com o embaixador chinês. Mesmo quando me encontrei diretamente com Antônio Guterres, o secretário-geral, para discutir essa questão, para tentar fazê-lo agir, ele me disse que seria difícil porque se trata da China. E, para contextualizar, parte do dinheiro que a China dá à ONU vai diretamente para o escritório dele, 20 milhões por ano. 10 milhões desse montante são para promover a iniciativa Cinturão e Rota. Portanto, é uma política oficial da ONU que deve ser promovida em todos os momentos, não importa o quanto isso acabe sendo uma armadilha. E outros 10 milhões para o que o secretário-geral quiser gastar esse dinheiro. E, com base na minha conversa com ele, em que ele não parecia se importar com pessoas cujos nomes estão sendo entregues, eu diria que a China está fazendo valer o seu dinheiro. Emma, você poderia resumir rapidamente a iniciativa Cinturão e Rota para o nosso público? É a versão chinesa da cooperação para o desenvolvimento, que é muito mais favorável à China. Por isso, é amplamente vista como uma armadilha da dívida, essencialmente pagando por grandes projetos de infraestrutura no mundo em desenvolvimento e cobrando juros tão altos sobre os pagamentos que muitas das estruturas acabam voltando para as mãos da China. Então, o tipo de relação financeira que você está descrevendo, que existe aqui, muitas vezes existe fora dos livros contábeis. Mas, novamente, você está descrevendo algo que é uma política oficial transparente, o que pode deixar algumas pessoas incrédulas ao acreditar que a ONU tem uma política oficial para promover a iniciativa Cinturão e Rota do Partido Comunista Chinês. Você pode procurar e verificar por si mesmo. Chama-se Fundo Fiduciário para a Paz e o Desenvolvimento. É o tipo de discurso ambíguo que você ouve na ONU, mas está bem ali. E, como eu disse, quando os Estados Unidos doam dinheiro para a ONU, eles analisam essencialmente o que a ONU planeja fazer este ano e o que gostariam de financiar. A China não faz isso. A China não deixa a ONU decidir quais serão suas prioridades. A China impõe essas prioridades. Tem um tipo de conselho administrativo separado para esse dinheiro que não presta contas à Assembleia Geral, não presta conta aos cofres gerais da ONU. Portanto, são 20 milhões por ano separados diretamente para o secretário-geral. Agora, deveria haver pelo menos um debate na ONU sobre se esse é um tipo de mecanismo de financiamento que a ONU deveria incentivar. Os Estados Unidos, sob a administração Trump, se retirou da OMS e, francamente, há rumores de que podem até se retirar completamente da ONU. Considerando o que você está me dizendo, como você vê isso? Acho que seria um grande erro. A China já está assumindo o controle da ONU enquanto os Estados Unidos ainda estão lá. Eu diria que, em vez de se desligar completamente, seria a hora de entrar e fazer uma limpeza. Os Estados Unidos já fizeram isso no passado. Os Estados Unidos foram responsáveis pela criação de mecanismos de responsabilização dentro da ONU. E esses mecanismos funcionaram por alguns anos. E então, basicamente, enquanto todos estavam distraídos, a ONU perdeu qualquer possibilidade de funcionar. Mas acho que é muito importante que os Estados Unidos mantenham sua posição, porque se não o fizerem, estarão essencialmente cedendo território à China. A China já está tentando pressionar a ONU para que se adapte ao pensamento de Xi Jinping. É impressionante. Mesmo quando eu trabalhava lá, às vezes eu recebia documentos que eu mesmo redigia, documentos oficiais da ONU que voltavam do gabinete do secretário-geral com coisas como empresas ganha-ganha, inseridas repentinamente neles. Coisas que são tiradas diretamente. Citações do pensamento de Xi Jinping. E também é importante lembrar como tudo isso é visto de dentro da ONU. Dentro da ONU, a maneira como eles veem é que, essencialmente, os Estados Unidos não pagarão suas contribuições por alguns anos, depois o poder mudará de mãos nos Estados Unidos novamente e receberemos o pagamento retroativo, porque foi isso que aconteceu no passado. Portanto, eles não se sentem tão ameaçados pelo desligamento, no sentido de que, na visão deles, após alguns anos de envolvimento,
eles voltarão a se juntar e receberão os pagamentos atrasados. Uma coisa que eu acho que seria realmente útil é que os Estados Unidos tinham uma lei em vigor, introduzida durante o governo Obama, que dizia que se a ONU retaliar contra os denunciantes, eles não receberiam 10% do dinheiro e teriam que melhorar a proteção aos denunciantes para recuperá-lo. Foi demitida explicitamente por dizer a verdade ao Congresso. O Congresso precisa insistir que isso não seja mais ilegal dentro da ONU e que eles possam obter informações verdadeiras sobre o que está acontecendo. E quando houver perigo para seus próprios cidadãos, que os funcionários da ONU sejam corajosos o suficiente para se manifestar. Pelo que você está me dizendo, é que a melhor coisa a fazer para os Estados Unidos seria continuar envolvidos, mas com todo tipo de responsabilidade, como condições muito sérias e significativas. Conte mais sobre sua história. Aprofunde um pouco mais. Como foi demitida? O que aconteceu depois? Bem, tecnicamente eu não deveria ter sido demitida, porque dentro da ONU, uma das reformas que a ONU ajudou a implementar no passado foi a introdução da proteção aos denunciantes. Isso aconteceu depois do escândalo do programa Petróleo por Alimentos no Iraque. A ONU sempre afirmou ter essa proteção. Na verdade, ninguém recebe proteção aos denunciantes na ONU, mas eu recebi. Eu fui uma das 2% das pessoas reconhecidas como denunciantes legítimas que descobriram uma política perigosa e a denunciaram. Portanto, eu deveria ter sido protegida. Mas a ONU decidiu ignorar as denúncias. Foi muito flagrante. Então, dentro do sistema da ONU, eu havia apontado uma mulher chamada Catherine Pollard, que é a chefe da administração, como a pessoa que estava liderando a retaliação contra mim. Então, Catherine Pollard disse a todos para não investigarem a retaliação contra mim. Colocou-me sob investigação por ter dito a verdade, ou seja, por ter feito uma denúncia, e me demitiu por isso. Então, fui simultaneamente reconhecida por ter dito a verdade sobre os Estados Unidos e que isso deveria ser protegido como denúncia, e fui demitida por ter feito a denúncia. É realmente orwelliano quando você entra no tipo de funcionamento das estruturas da ONU. E é esse tipo de poder absoluto por parte dos gestores. E isso é parte do problema, porque todos que trabalham com a ONU têm imunidade diplomática. Então não podem ser responsabilizados em tribunal. Essa política é cúmplice das violações dos direitos humanos. Se você der à China o nome de alguém e eles forem até a família dessa pessoa e torturarem alguém, você será cúmplice criminal deste ato. Mas mesmo sendo um crime internacional, ninguém na ONU pode ser responsabilizado. Portanto, você tem esse nível extremo de diferença de poder, em que há dissidentes que não podem se manifestar na China, que conseguiram deixar o país em muitos casos, ou que são descendentes de imigrantes. Bem, lembro-me que há 20 anos havia vários mecanismos especiais na Comissão de Direitos Humanos da ONU, acho que ainda se chama assim, antes de mudarem o nome. E um deles era o relator especial sobre tortura, um homem chamado Manfred Novak. Lembro-me dele porque era um incrível advogado austríaco de direitos humanos com um bigode grande que era capaz de apresentar relatórios credíveis de tortura nesse caso para esse mecanismo especial. E em alguns casos, uma vida podia ser salva usando esse mecanismo. Sim. Então, esse é um exemplo. Esses mecanismos ainda existem. Qual é a situação atual? E alguns deles são incríveis. Adorei você ter mencionado o Manfred Novak. Ele supervisionou minha tese de mestrado. Sou uma grande fã do Manfred, e ele era um relator especial incrível. Esses são mecanismos independentes. Eles nem recebem salário. Literalmente fazem seu trabalho de graça e são nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos. E alguns deles são absolutamente incríveis. Muito depende de quem ocupa o cargo no momento. Mas o relator especial sobre tortura, o grupo de trabalho sobre detenções, o grupo de trabalho sobre desaparecimentos forçados, todos esses mecanismos têm sido incrivelmente eficazes, às vezes causando um impacto real na China. E sempre que você vê algo, muitas vezes me dizem sempre que falam sobre a China. E se você realmente olhar, não é o pessoal remunerado da ONU que está fazendo isso. Não é a Alta Comissão de Direitos Humanos. São esses mecanismos especiais que estão dizendo que há um genocídio mais fraco, que algo precisa ser feito, que medidas precisam ser tomadas para impedir a tortura, que aquele cidadão tailandês não deve ser enviado de volta.
Bem, Emma Riley, foi um grande prazer tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite. Entramos em contato com o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, bem como com funcionários atuais e ex-funcionários da ONU, Antônio Guterres, Volker Turk, Catherine Pollard e Eric Tolson. O escritório da ONU rejeitou as alegações de Emma Riley e disse que houve análises independentes de suas reclamações. Eles não negaram que nomes de dissidentes foram fornecidos ao regime chinês. Eles afirmam que o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos tem os mesmos padrões para a China que para todos os países, e que eles se manifestam regularmente sobre as violações dos direitos humanos da China e sobre o antissemitismo. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de compartilhar ele com outras pessoas e de deixar aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.